Olá a todos, bom dia, não sei se eu vou lançar esse vídeo de manhã, enfim. Leitura para os sagitarianos, válido para Sol, Lua e Ascendente, tá bom? Para o mês de fevereiro de 2020. No final vou tirar uma carta desse baralho e ler a mensagem para vocês. A leitura é separada por partes, geral, amor, trabalho e dinheiro, mas eu recomendo que vocês assistam toda a leitura. No final eu faço um cruzamento de cartas que dá uma outra mensagem, que muitas vezes faz bastante sentido. Então vale a pena ficar até o final, né? Além da carta que eu tiro no finalzinho também. Quem quiser fazer leituras comigo, tem todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, Sagitário, fevereiro de 2020. O rebelde, isso aqui é a carta do imperador no tarot tradicional, mas aqui ele vem com o nome de o rebelde, arrebentando, soltando, se libertando de algumas correntes, né? A carta do imperador é uma carta de liderança, é uma carta de realização, concretização, conquista, né? E no caso aqui, essa conquista, essa realização vem associado com uma questão de rebeldia no sentido de ser autêntico, né? De se libertar de algumas coisas que te prendem, conceitos, pensamentos, opiniões alheias, seja o que for, aquilo que te prende, então, né? Ok, é uma carta bem boa para estar aqui como um dos panos de fundo da sua leitura, tá? Sagitário, fevereiro de 2020. Lembrando, mais uma vez, é uma leitura para signo solar, mas também lunar e ascendente. Sagitário, fevereiro de 2020. Três de ouros, uma carta de trabalho, trabalho em equipe, então isso aqui tá bem forte para a vida de trabalho. É claro, aqui fala de parcerias, né? Trabalho em equipe, a carta do imperador é muito ligada à questão de liderança, então tá muito forte para trabalho, mas pode ser outras parcerias também, né? O imperador é muito ligado à figura de pai, marido também, né? Enfim. Mas tá especialmente bom ali para trabalho. Vamos lá. Harmonia, parte geral, tá? Harmonia, florescimento, concessão, desaceleração, integração. Bacana. O centro da leitura fala de concessão, é o 6 de ouros, né? Então, 3 cartas de ouros aqui favorecendo vida material também, mas não vamos nos prender só a isso, até porque essa aqui é a parte geral da leitura. Concessão, né? Para a gente atingir um equilíbrio numa relação, seja numa relação amorosa, familiar ou mesmo de trabalho, cada um tem que ceder um pouquinho, né? Essa carta fala disso, de concessões recíprocas para poder se atingir um equilíbrio, né? Essa carta do 6 de ouros, ela é muito associada ao dar e ao receber, né? Símbolo do infinito, tá? À medida que você dá, você também recebe. À medida que você recebe, você tem que dar para gerar esse fluxo, né? As cartas que estão ao redor são ótimas.
Embora essas duas cartas aqui no finalzinho peçam um pouquinho de paciência, elas pedem um pouquinho de paciência. Desaceleração, cavaleiro de ouros. Dentre todos os cavaleiros, ele é aquele que anda um pouco mais devagar, mas ele anda passo a passo, é um crescimento gradual, tá? Integração é a temperança também, é uma carta um pouco mais lenta, mas é uma carta de cura, é uma carta de alquimia, é uma carta de paciência, é uma carta de calma e tranquilidade, também é uma carta de paz, tá? Então, tá ótimo aqui, né? Mas se vocês forem uma pessoa muito acelerada, isso aqui realmente pede um pouquinho de paciência. A leitura de vocês abre com duas cartas maravilhosas. Harmonia, florescimento, né? Então, harmonia é o 10 de copas, florescimento, rainha de ouros. Florescimento aqui a nível material tá ótimo, também fala de autoestima, né? Nutrição, vocês cuidarem de vocês mesmos, das relações de vocês, né? Essa carta do florescimento tá cercada por cartas aqui, né? O 10 de copas geralmente é uma carta que fala de família, de casal, e esse 6 de ouros aqui vem com representação, né? De duas pessoas. Então, florescimento das relações, da harmonia, né? Lembrando que tanto essa carta quanto essa carta estão falando de harmonia, paz, né? Tá ótimo, viu? Tá bem... Tá uma coisa assim de paz, realmente, pelo menos aqui a parte geral, tá? Essa harmonia, né, é uma integração aqui do coração com a mente, ainda vem os dois golfinhos, né, que são parceiros fiéis. Relações que florescem, que dão frutos. Onde há uma harmonia, uma integração entre os opostos, entre as partes envolvidas, onde há um crescimento gradual e certo. Bacana, vamos lá. Amor. Rei de ouros, 5 de copas, 4 de ouros, 6 de copas, 7 de espadas. Aqui tem algumas questões, o que eu vejo aqui um pouco de desconfiança, tá? Embora o Rei de Ouros abra a leitura aqui, o Rei de Ouros, assim como a Rainha de Ouros, fala de uma energia de confiabilidade, né? Mas 4 de ouros, 7 de espadas me mostra aqui que existe uma desconfiança. Pode ser da sua parte ou da outra parte com relação a você, né? O 4 de ouros é uma carta de apego, Embora as cartas, o número 4 fale de solidez, né? O 4 de ouros mostra alguém aqui que está segurando fortemente as suas moedas de ouros. Então, mostra um apego, né? Esse apego diz que, no fundo, existe um medo da perda, né? Daí a desconfiança aqui, tá? Esse 4 de ouros no tarô do Osho chama-se o avarento, né? Porque ele fica aqui, ou seja, ele não compartilha, né? Seja o sentimento, seja alguma coisa material, uma dificuldade de compartilhar alguma coisa, né? Lembrando que quando eu for fazer os cruzamentos, ele vai cruzar com o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta de generosidade, é uma carta de dar e receber, né? Então, existe alguém aqui nessa relação que tem uma dificuldade de se doar, né? De falar, por exemplo, eu tô dando um exemplo, né? Falar os sentimentos, compartilhar os sentimentos, alguém que guarda tudo para si. E aí causa um desequilíbrio na relação, né? O desequilíbrio vem aqui com o 5 de copas e o 7 de espadas, né? 5 de copas é uma carta que pede uma mudança de foco, né? Porque o personagem está olhando para o passado, está olhando para algo que não deu certo. E isso não adianta nada, né? O que passou, passou. O que tem que ser feito agora é olhar para frente, né? Existe aqui um apego ao passado, né? 6 de copas também é uma carta de passado, mas ela não tem aqui esse peso do 5 de copas, né? O 5 de copas é alguém que olha para o passado com pesar, né?
ou com arrependimento, ou com tristeza, é um pesar realmente, né? O 6 de copas é uma carta ligada ao passado, mas ele não tem esse pesar, é uma carta mais leve, tá? Mas de toda forma o passado tá pesando aqui nessa questão e tá trazendo desconfiança. Não necessariamente essa desconfiança é algo real, pode ser simplesmente uma criação da sua cabeça por conta de coisas que aconteceram no passado, tá? Lembrando que o Rei de Ouros tem uma energia de confiabilidade, ele abre a leitura aqui. Quando eu for fazer os cruzamentos, vai dar um bom resultado, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Mas isso eu vou fazer no finalzinho da leitura. A princípio, o que eu estou vendo aqui é foco no passado, a princípio de uma maneira não positiva, apego, dificuldade de manter o fluxo do dar e do receber, né? Desconfiança, tá? Então, vamos lá. Trabalho, a torre, 3 de paus, o enforcado, a força e a rainha de copas. A torre aqui, abrindo a leitura, é a primeira carta, tá? Então, provavelmente é algo que já passou para muitas pessoas. Para muita gente, isso aqui pode ter sido uma ruptura, algo literal que aconteceu e abalou as estruturas, né? Mas isso não é para todo mundo. Para muita gente, isso aqui pode ser algo mais interno, como, por exemplo, mudanças, né, a respeito de crenças limitantes com relação a trabalho, com relação a dinheiro, mudanças internas, né? E que essas mudanças favorecem o fluxo na sua vida no trabalho, tá? Cada um vai saber, né? Isso foi algo que aconteceu e que abalou essas estruturas, como, por exemplo, uma perda de emprego, alguma coisa assim, ou para alguns, né, tem a ver com mudança interna, como eu disse. O centro da leitura é o enforcado, e o enforcado também fala de mudança, porque ele fala da gente enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, né? O enforcado, a princípio, pode ser desconfortável estar nessa posição, pendurado de cabeça para baixo e suspenso, né? Então é uma carta que às vezes fala de suspensão, da gente estar aguardando alguma coisa, então sugere algo que está parado ou estagnado de alguma forma, né? Então, como eu disse, a princípio essa situação é desconfortável, mas ela é desconfortável até eu perceber as coisas de um ponto de vista diferente, que é justamente esse, né? Estar de cabeça para baixo, enxergar as coisas de uma forma diferente, mudar o paradigma, né? Quando isso acontece, quando ocorre essa mudança de visão, quando eu consigo enxergar as coisas de uma forma diferente, vem uma iluminação, vem uma nova ideia, vem um sentimento de gratidão também, né? Porque é uma carta de iluminação, tá? As cartas, né, que estão em volta aqui, o 3 de paus, também é uma carta de estar aguardando algo, mas não é aquele aguardar algo de forma... Não é ruim, porque o 3 de paus, no fundo, você está, sim, aguardando alguma coisa acontecer, mas é como se você já estivesse vislumbrando os resultados, né? Então, é como se já estivesse quase materializado, né? Como se quase você já pudesse tocar. Ainda não pode, mas, né, existe uma certa espera aqui. Talvez por isso essas cartas que pedem aqui um pouco de paciência, né? A leitura termina com a força e a rainha de copas. A força é uma carta de autocontrole, né? Lembrando que eu falei muito aqui do fluxo do dar e do receber, né? E a força vem aqui, né, com o símbolo do infinito, falando justamente disso, tá? E autocontrole, tá? Essa carta é uma carta de empoderamento e fala de vocês dominarem a vocês mesmos, né? Especialmente nessa questão aqui que está pedindo um pouco de paciência. As coisas talvez estejam andando um pouco mais lentas do que você gostaria, né? No trabalho, para alguns, isso aqui pode ser, por exemplo, uma questão de busca de emprego, né? Que exige de vocês um pouco de paciência.
ou para quem tem negócio próprio também pode estar exigindo aqui um pouco de paciência, uma mudança de visão, né? Compaixão por vocês mesmos, pelos outros, mas por vocês mesmos, né? E empoderamento no sentido de saber se autocontrolar também, saber dominar o ego, né? Tem duas cartas aqui, a Torre e a Força. A Torre fala de... Quando eu falo de dominar o ego, eu tô falando do ego negativo, tá? Aquela parte que a gente fala a respeito do ego que contém as suas crenças limitantes, que você traz, né, desde a infância e que te limitam, que te impedem de crescer, que impedem a sua vida de fluir, né? Por exemplo, o medo da perda é uma crença limitante, né? E existem várias outras. A Torre, então, fala dessa queda, entre aspas, tá? Do ego, não é uma queda real, mas é uma... A Torre é uma estrutura, né, nesse sentido mais interno, ela fala de uma estrutura rígida que nós mesmos construímos dentro de nós mesmos, né? E essa estrutura rígida abriga essas crenças limitantes que a gente traz desde a infância, né? Então, para a gente se libertar disso, muitas vezes é necessário a queda dessa torre, né? A quebra, por isso ela causa um abalo, mas é um abalo positivo, porque depois disso, né, vem a reestruturação, né? Um renascimento, uma reconstrução, tá? E a carta da força, ela fala do controle, né? Então, primeiro aqui uma questão de quebra, né? Algo mais forte, depois saber controlar esse mesmo ego que eu tô falando, o ego negativo, né? Saber controlar para não deixar que ele te domine, né? Você domina ele e não o contrário, tá? Isso provoca, então, aqui uma mudança de visão, né? Uma iluminação. Bem interessante essas três cartas aqui, tem a ver com a sua vida material, tá? Trabalho. Então, uma mudança de paradigma realmente, né? Uma quebra das correntes aqui. Eu puxei essa carta aqui e a carta da Torre tá aqui debaixo, né? Então, ela, de certa forma, tá duas vezes aqui na sua leitura. O relâmpago, tá? No tarô do Osho é a Torre. Forte, né? Algumas pessoas já estão fazendo esse trabalho, outras pessoas podem estar começando agora, né? Essa questão de mudança de paradigma, iluminação, se livrar, né, das crenças que te limitam, tá? Rainha de Copas, finalizando a leitura, pode... Todas as cartas aqui simbolizam vocês, tá? Então... Rainha de Copas é alguém muito empática, que sabe se colocar no lugar dos outros, tá? Compaixão, como eu disse, com a força também, né? Compaixão pelos outros, mas também por você, né? Creio aqui que isso aqui pode ser alguém que pode te apoiar também, né? Para alguns isso aqui pode ser até uma mãe, tá? Mas assim... estamos na parte de trabalho, né? Não é todo mundo que vai ter uma mãe que vai ajudar no trabalho, né? Obviamente isso não vai se encaixar para todo mundo, mas é alguém que tem uma empatia, tá? Uma disposição em ajudar, né? Isso pode ser vocês também com relação a outras pessoas. Dinheiro, o Sol... o 7 de copas, Cavaleiro de Copas, o Mundo e o Mago. Uau mesmo, né? Arcanos maiores, 19, 21 e 1, né? Ficou implícito aqui o arcano maior número 20, que é o julgamento, né? Que fala de uma nova fase, um renascimento, que tem a ver com tudo isso aqui que eu falei, né? A gente renasce a partir do momento em que a gente muda essas crenças, a gente muda a forma de enxergar a vida, né? O Sol vem aqui trazendo luz, né? Trazendo iluminação,
trazendo clareza para vocês, né? Diante de dúvidas, diante de escolhas, diante de prioridades que vocês precisam estabelecer a nível de dinheiro, a nível de compras, de negócios, tudo aquilo que envolve dinheiro, tá? O mundo e o mago, né? Um fechamento de um grande ciclo e o início de um novo ciclo muito positivo, onde vocês sentem-se com poder pessoal, né? Sempre que sai o mago eu falo, né? O mago é aquela carta do tarô, o arcano maior, que diz que você tem todas as capacidades, todos os elementos, tudo que é necessário para essa nova fase, para esse novo começo, para essa manifestação, já que o mago é muito associado à manifestação também, né? Manifestar algo. O mundo, fechamento de um grande ciclo que envolve muitos aprendizados, né? Então, tudo que foi dito aqui, inclusive essas cartas que geralmente são consideradas mais difíceis, né? Aqui mostra vocês chegando num ponto onde vocês passaram por muitas coisas e esse ciclo se fecha, né? Vocês, nesse caso, tendo aprendido as lições, né? E ficando prontos para uma nova fase, onde o poder pessoal está presente, tá? Estamos na parte do dinheiro, tá? Cavaleiro de Copas mostra aqui, junto com o Sete de Copas, mostra vocês querendo realizar muitos sonhos. O Cavaleiro de Copas é muito sonhador e o Sete de Copas é uma carta de sonhos. Lembra que eu falei aqui de estabelecer prioridades, né? Porque cada copa dessa é um sonho que você quer realizar. Mas esse Sete de Copas às vezes fala de algumas ilusões, no sentido assim de... nem todos esses sonhos são passíveis de realização. Você tem que, como eu disse, estabelecer prioridades, tá? Até diante daquilo que você tem de dinheiro, daquilo que você ganha, né? Estabeleça prioridades, tá? Coloca um pouco o pé no chão. As cartas aqui estão muito positivas, o que pode fazer você sonhar muito. Sonhar é ruim de forma alguma, a gente tem mesmo que sonhar, tá? Mas sonhar e estabelecer prioridades, senão você pode acabar ficando perdido, tá? Ok, vamos fazer os cruzamentos que eu falei. Eu acho que a maioria de vocês já está nesse ponto de virada, né? Nesse ponto de enxergar as coisas de uma forma diferente, de libertar das correntes que te amarram, as correntes aqui entendidas como as crenças limitantes, né? Ou seja, algo que te limita, né? Muito legal, vamos lá. Harmonia, Rei de Ouros, a Torre e o Sol, né? Olha o que eu disse, embora a Torre, muitos enxerguem a Torre como uma carta negativa, né? É claro que tudo depende muito do contexto, né? Mas aqui ela vem cercada por cartas muito positivas, mostrando aqui que essa torre veio para trazer uma iluminação, né? Uma integração entre o seu coração e a sua mente. O Rei de Ouros é uma carta de abundância, deixa eu chegar para cá, abundância, né? Então, a Torre veio, né, no passado, a primeira carta veio para iluminar vocês, no sentido de vocês perceberem as crenças e, ao mesmo tempo, agirem no sentido de mudá-las, né? Iluminação, harmonia, abundância. Logo em seguida, o florescimento, o 3 de paus, o 7 de copas e o 5 de copas. Aqui também a gente já vê essa mudança, né? Porque o 5 de copas, lembra que eu falei que é um foco no passado, mas é um foco que não é positivo, né? É alguém que está lamentando e tal. Só que aqui vem o 3 de paus, mostrando vocês olhando para o futuro, né? Olhando as perspectivas do futuro, alimentando sonhos, né? E aqui o florescimento, que também é uma carta de abundância. Quando eu falo abundância, é em todos os sentidos, não estou falando apenas de prosperidade material, não, tá? Mas aqui, então, a gente vê essa mudança de foco que eu falei que tinha que haver com os 5 de copas, né?
carta central, vou falar daqui a pouco, vamos para cá. Desaceleração, 6 de copas, a força e o mundo. Então, aqui vocês já mudaram o foco, né? Então, esse 6 de copas, embora ele seja uma carta que remete ao passado, mas ele não tem aquele foco pesaroso no passado, né? É uma carta leve. Junto com a desaceleração, Cavaleiro de Ouros, né? Mostra vocês progredindo, né? Passo a passo. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Não precisa realizar todos os sonhos de uma vez, pode ir passo a passo, né? Carta da Força mostra o empoderamento de vocês, vocês sabendo controlar e dominar o ego negativo que eu falei, né? E um ciclo se fechando, né? Então, vocês aprendendo com o passado, evoluindo passo a passo, sabendo se autocontrolar, né? Se empoderando nesse sentido. E o mundo, que é uma carta de, além de falar de um fechamento de ciclo, ele fala também de triunfo, né? E quando todos esses aprendizados acontecem, então você passa para um nível acima, né? Como se você passasse de ano na escola, né? Passa para um patamar acima, tá? A leitura termina com integração, 7 de espadas, rainha de copas e o mago. Aqui, creio eu também que as desconfianças dão lugar à confiança, né? Ao poder pessoal, à integração. Para casos amorosos aqui, essa integração junto com esse mago mostram uma nova fase, uma possível reconciliação para quem busca, tá? Rainha de Copas, uma energia de amor, amor incondicional, empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro e integração, tá? O fluxo, né, entre os opostos, a integração entre os opostos. Aqui também tem o símbolo do infinito, né? Que fala desse fluxo do dar e do receber, né? O fluxo da vida, tá? Uma nova fase, então, com a carta do mago. Vamos voltar para a carta central, então, que é o X da questão, vamos dizer assim, que é a mudança de paradigma, né? Que é saber mudar também essa questão aqui do dar e do receber, né? Sair da energia do medo de perder alguma coisa ou medo de compartilhar alguma coisa, né? A carta do avarento, para uma energia de generosidade, né? Generosidade, o Cavaleiro de Copas também, ele vem aqui oferecendo uma taça, né? Generosidade. Com relação à vida amorosa, né? Isso aqui é muito importante, esse fluxo do dar e do receber para trazer um equilíbrio, né? Então, alguém precisa dar esse primeiro passo, né? Essa questão, estou falando de vida amorosa, mas também no trabalho, na vida em geral, né? Se você fica agarrado, preso a algo, com medo, o fluxo é interrompido, né? Mas se você se doa, se você acredita, se você tem confiança, né? O fluxo se restabelece, né? Que é o que a gente está vendo aqui, essa mudança de visão, né? Trazendo equilíbrio para a sua vida. Equilíbrio entre o dar e o receber, integração em todas as áreas, tá? Muito legal, né? Eu tenho a impressão que, como a torre está bem no comecinho aqui, que isso é algo pelo que vocês já passaram, né? Assim, essas mudanças, né? Ok, Sagitário, vamos tirar a carta do Jardim dos Anjos. Sagitário, fevereiro de 2020. Fundo do baralho, desapego, né? É aquela carta lá do
4 de ouros, aquela carta é uma carta de apego, né? E aqui fala de desapego, fundo do baralho, tá? Entrega. Essa carta é linda, né? E até para haver entrega tem que haver desapego também, né? Entrega é uma atitude de coragem, é uma atitude de... Enfim, vou ler a mensagem para vocês. Entrega. Para que um verdadeiro amor tenha a oportunidade de se manifestar na nossa vida, é necessário que sejamos capazes de uma entrega profunda e verdadeira. Muitas vezes os nossos relacionamentos se mantêm em níveis superficiais, causando no nosso centro cardíaco uma sensação de opressão, peso e desconforto. Você já sentiu isso? Já sentiu no seu peito a dor da distância, a dor do não, a falta de intimidade? Quando isso acontece, é comum que responsabilizemos o nosso parceiro, exigindo mais e mais, deixando de perceber o quanto somos nós que estamos bloqueando o fluxo da energia amorosa para níveis mais profundos. Isso acontece porque temos medo de amar. Temos medo de amar e sermos feridos. Temos medo de confiar e sermos traídos. Ó a desconfiança aí, né? Temos medo de contar com alguém na nossa vida e depois sermos privados dessa pessoa. Temos medo de nos entregar. Isso aqui é totalmente aquele 4 de ouros e aquele 7 de espadas que saiu lá na leitura amorosa de vocês, né? Que eu falei que o 4 de ouros é um medo de compartilhar, né? Então vamos lá. Tanto medo é fruto da nossa mente, que tem uma necessidade compulsiva de ter controle sobre tudo o que nos acontece. Para se entregar, você vai precisar atravessar essa confusa correnteza de medos e pensamentos e arriscar um mergulho profundo na tranquilidade suave do seu próprio coração. Entenda que você nunca terá garantia de que jamais será abandonado ou traído. Você nem mesmo saberá se será amado de volta, e ainda assim precisará se entregar ao amor, para que o amor que existe em você se manifeste também ao seu redor. Se a entrega surgiu a você hoje, perceba o quanto você tem resistido a entregar-se ao amor. Não importa se já existe ou não alguém na sua vida, neste momento você está recebendo ajuda angelical para dar esse importante passo na direção do amor. Abra as portas do seu coração, deixe de lado as defesas, controle os seus pensamentos e permita-se arriscar um salto bem no meio desse lago feito do mais puro amor. As águas realizarão a cura, acredite. É isso, sagitarianos, teve tudo a ver, né, com a leitura de vocês, com tudo aquilo que foi dito a respeito do fluxo entre o dar e o receber, né. Fechamos então com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Um excelente mês de fevereiro a todos. Namastê!